Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje, níveis de organização dos seres vivos e modelos celulares. Com a bioquímica, nós entenderemos as moléculas como, por exemplo, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, proteínas, carboidratos, lipídios, dentre outras. No estudo da citologia, entenderemos os organoides como as mitocôndrias, cloroplastos, os retículos, os complexos golgienses, dentre outros organoides, e também os tipos celulares, como a célula procarionte e a célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. A histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos, que são conjuntos de células similares e que têm funções próximas, que trabalhando em conjunto desempenham uma função. Na anatomia estudaremos os órgãos, que são conjuntos de tecidos, como por exemplo a pele, onde nós encontraremos a epiderme, formado por tecido epitelial, e derme, tecido conjuntivo. Os sistemas são conjuntos de órgãos que trabalham para uma determinada função, como sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, e o organismo em si, que é o conjunto de todos os sistemas. Com a ecologia, nós temos aí o estudo das populações, que são conjuntos de organismos de mesma espécie que habitam o mesmo local simultaneamente. Temos aí o estudo das comunidades, que são os conjuntos populacionais, os ecossistemas, que são as comunidades, mais os fatores abióticos, como luz, temperatura, umidade, nutrientes, gases atmosféricos, dentre outros elementos físico-químicos, e por fim a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do globo terrestre. A fisiologia é uma área da biologia que engloba a citologia, a histologia e a anatomia, no estudo dos organoides, células, tecidos, órgãos e sistemas. Essa célula é uma célula procarionte. As células procariontes são caracterizadas por não apresentarem um núcleo verdadeiro. Essa célula tem uma deficiência na produção de membranas nucleares, portanto, ela não apresenta carioteca e o seu material genético está disperso no citoplasma. Algumas das células procariontes podem apresentar uma terceira camada de revestimento, que é a cápsula. Os procariontes que apresentam a cápsula são classificados como gram-negativos, porque quando são submetidos à técnica de coloração tipo gram, a reação é negativa, ou seja, o corante não pega. Essas bactérias, geralmente, são mais resistentes também à ação dos antibióticos e, portanto, muitas vezes, são mais patogênicas do que as demais, as gram-positivas, que são aquelas que não apresentam cápsula e recebem esse nome porque o corante consegue penetrar em sua célula. Temos aí a parede celular, que não é celulósica como a dos vegetais. A parede celular é de glicoproteínas. E no caso das eubactérias, nós temos aí o peptidoglicano como constituinte dessa parede. A membrana plasmática é lipoproteica e também é uma barreira protetora e que dá limite à célula. Temos aí o equivalente nuclear ou nucleóide, composto aí por um DNA circular único que está disperso no citoplasma. O citoplasma, basicamente, é constituído pelo hialoplasma, o gel, mais os organoides, como, por exemplo, os ribossomos. Aliás, os ribossomos são os únicos organoides desse tipo de célula. São organoides amembranares. Algumas bactérias podem apresentar um segmento de DNA circular extra, que é chamado de plasmídio. Uma bactéria pode transferir o seu plasmídio para outra, gerando então variabilidade genética. Essa dobra da membrana é chamada de mesossomo e nesse local se acumulam enzimas respiratórias importantes para a respiração celular desse tipo de célula. Muitas das bactérias apresentam a chamada pile ou fímbrias. Alguns desses filamentos proteicos são ocos e justamente pela extensão de um filamento desse de uma bactéria a outra, é que um plasmídio pode ser transferido ou pode ocorrer a troca de plasmídio entre as bactérias. As células eucariontes apresentam núcleo verdadeiro, porque estas apresentam uma membrana nuclear, a carioteca, que delimita todas as estruturas nucleares no seu interior.
Bom, o núcleo da célula eucarionte animal apresenta um nucleolo, a cromatina, que é composta pelo conjunto de cromonemas, que são os cromossomos descondensados, basicamente formados por DNA e mais proteínas chamadas histonas. O carioplasma, que é um gel proteico análogo ao citoplasma, mas está contido no núcleo. A carioteca, que é rica em poros que possibilitam a passagem de macromoléculas do núcleo para o citoplasma e vice-versa. Essas células apresentam os ribossomos, que são aqueles organoides responsáveis pela síntese proteica. Retículo endoplasmático rugoso, que apresenta ribossomos aderidos à sua membrana. Esse organoide tem diversas funções, como por exemplo de armazenamento, de transporte e de síntese proteica, já que possui ribossomos aderidos a ele. Essas proteínas que são produzidas no retículo muitas vezes serão eliminadas pelo processo de secreção celular, serão proteínas de exportação. O retículo endoplasmático liso não apresenta ribossomos aderidos à sua membrana e tem a função de produzir substâncias lipídicas, armazenamento e também transporte de substâncias. É preciso lembrar que os retículos não apresentam somente essas funções. Eles são organóides com funções muito complexas, mas que serão discutidas em outras videoaulas. O aparato golgiense é formado por membranas saculiformes que recebem vesículas dos retículos, formando seus constituintes. Ele também reprocessa uma série de compostos, como por exemplo as glicoproteínas. O complexo golgiense, ou aparato de Golgi, será responsável pela produção de lisossomos, que são organoides que irão participar da digestão celular por autofagia, heterofagia ou autólise, e ele também será responsável pela secreção de substâncias. É importante lembrar que o processo de secreção é a eliminação de substâncias úteis fora da célula, como por exemplo as lágrimas, a saliva, as enzimas digestórias, dentre outros. Os peroxissomos serão produzidos pelo retículo endoplasmático rugoso. São vesículas formadas a partir desse organoide e que apresentam a enzima catalase, responsável pela quebra da água oxigenada em água mais O2, eliminando a sua toxidez para as células. As mitocôndrias são organoides responsáveis pela produção das moléculas de ATP. Essas moléculas são moléculas altamente energéticas, importantíssimas para os diversos processos celulares. A membrana plasmática é uma estrutura lipoproteica que delimita a célula e promove a permeabilidade seletiva. Você pode entender um pouco melhor a respeito de membrana plasmática em uma videoaula já gravada aqui no canal. Os microfilamentos, proteínas que fazem parte da célula e que participam da formação do citoesqueleto. Muitos desses microfilamentos estão relacionados aos diversos transportes e movimentos celulares. O citoplasma, basicamente, é o hialoplasma em união com os organoides presentes na célula. Por fim, temos os centríolos, que são organoides formados basicamente por 9 trincas de microtúbulos. Os centríolos participam do processo de divisão celular e também estão relacionados à formação dos cílios e flagelos das células quando apresentam. Importante lembrar que os cílios e os flagelos das células animais são formados por uma proteína diferente daquela célula procarionte. A proteína que constitui os microtúbulos é chamada de tubulina. E a célula eucarionte vegetal basicamente apresenta os mesmos organoides que a célula animal, salvo algumas exceções. Além dos organoides que já foram citados, a célula eucarionte vegetal apresenta também a parede celular. A parede celular, no caso da célula vegetal, é formada principalmente por celulose, um carboidrato estrutural altamente resistente ao processo de decomposição. Além disso, a célula vegetal apresenta os cloroplastos, organoides responsáveis pelo processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo importante onde o vegetal irá produzir os seus próprios compostos orgânicos, como por exemplo as moléculas de glicose. Existe também o grande vacúolo, muitas vezes chamado
de vacúolo central. Ele está relacionado ao controle osmótico da célula e também pode armazenar substâncias ou isolar substâncias tóxicas para essa célula, suprindo a dificuldade que a célula tem de excretar. No caso das células presentes em angiospermas e gimnospermas, não iremos encontrar os centríolos. Porém, essas células apresentam microtúbulos e que participam do processo de divisão celular também. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso. Eu agradeço a atenção de todos e tchau!